Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o processo de independência do Brasil. Na aula de hoje nós vamos falar do processo de mudança com relação ao Brasil entre permanência no Reino Unido a se tornar o império do próprio Brasil, de que maneira ocorreu esse processo de transição a partir da vinda da família real, o processo da Revolução Constitucionalista Liberal do Porto e a repercussão dessa revolução no Brasil, uma vez que já era anseio do próprio Brasil elaborar uma constituição interna e também se espelhando no Porto, o Brasil pretendia colaborar com esse processo de independência do próprio Brasil com relação a Portugal. Após isso, iremos estudar também a independência e o processo da elaboração da Constituinte, 1823, processo de elaboração da Constituinte. Então, 22 nós temos a independência do Brasil, 23 a elaboração da Constituinte e 24 o estabelecimento da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1924. Quais foram as suas repercussões, o que mudou no território brasileiro, o que mudou no aspecto jurídico, no aspecto político, de que maneira o Brasil conseguiu alcançar a sua tão sonhada Constituição, mas dentro das mudanças possíveis num cenário nacional. A partir da Constituição, outras mudanças que ocorrem, sendo uma das mudanças mais significativas no aspecto jurídico, seria a mudança das ordenações filipinas para o nosso Código Penal de 1830. Então nós temos a criação do nosso primeiro Código Penal como sendo um reflexo dessas alterações produzidas no próprio Brasil. Primeiro, nós iniciamos esse processo identificando a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Se você lembrar quais foram os motivos que levaram à vinda da corte portuguesa para o Brasil. O primeiro aspecto está relacionado ao chamado bloqueio continental. Se lembrarmos, a Europa estava sob um bloqueio continental de Napoleão. Então, Napoleão, ao tornar o grande projeto da França, o novo império, ele proíbe que os países europeus estabeleçam relações comerciais com quem estava fora do continente. Claro, a intenção do bloqueio continental era também trazer um impacto direto aos ingleses. Então, o bloqueio continental traz um primeiro impacto e leva os ingleses a repensarem as relações comerciais dentro da Europa. Uma das soluções encontradas por parte dos ingleses era uma solução que também era interessante por parte de Portugal, que consistia em substituir o Império Português e passando o Império não mais a pertencer à Europa, e sim a uma das suas colônias. Se nós voltamos a pensar qual era a colônia mais importante para Portugal nesse período, o Brasil acabava se mostrando a colônia mais importante, com a descoberta do ouro. A partir das jazidas de ouro, a partir do processo de mineração, o Brasil se torna mais importante do que as outras colônias portuguesas. Dessa forma, surge o interesse por parte de Portugal em mudar a corte para o Brasil, como também surge o interesse por parte dos ingleses em mudar, em conjunto com Portugal, para que pudessem estabelecer novas relações comerciais no chamado Novo Mundo. Então os ingleses se aproximam de Portugal para favorecer esse desenvolvimento comercial do Novo Mundo, então aqui no Brasil, nas terras tupiniquim. Um primeiro impacto com a chegada da corte no Brasil foi a abertura dos portos e o fim do chamado Pacto Colonial. Se nós lembrarmos, os portos brasileiros estavam fechados para as relações comerciais de outros países devido ao Pacto Colonial. Em que consistia o Pacto Colonial? Os países que precisavam estabelecer relações comerciais com o Brasil, primeiro precisavam fazer a partir de Portugal. Então, no Brasil, propriamente dito, nós só poderíamos consumir produtos de origem portuguesa ou tributados por Portugal. Todos os produtos que nós necessitaríamos em território brasileiro viriam de Portugal. Então não precisariam ser produzidos lá, mas eles seriam
tributados, esse chamado Pacto Colonial. E todos os produtos produzidos pelo Brasil seriam encaminhados novamente a Portugal. Então, aquilo que nós precisaríamos viria de Portugal para o Brasil. E aquilo que nós produziríamos iria do Brasil para Portugal. Com a vinda da família real, uma primeira medida adotada passa a ser a abertura dos portos. Com a abertura dos portos, há a possibilidade de estabelecer novas relações comerciais, principalmente com aqueles que são próximos ou aliados dos portugueses, e nesse cenário surge a possibilidade dos ingleses estabelecerem relações comerciais. Uma nova mudança significativa que acontece nesse período, além da abertura dos portos, passa a ser a mudança do Rio de Janeiro como nova sede do Império. Então, o Rio de Janeiro, nesse momento, passa a ser chamado de Nova Lisboa. Por quê? Há um florescimento do Rio de Janeiro no século XIX. O florescimento do Rio de Janeiro, se a coroa está no Brasil, existe riqueza no Brasil, há um desenvolvimento artístico, um desenvolvimento cultural, há um desenvolvimento no contexto urbanístico. Então o Rio de Janeiro passa aí pela sua era do ouro, no sentido de florescer, desenvolver. Há uma nova repercussão interna no próprio contexto do Brasil sobre a importância do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro passa a ocupar um lugar de destaque dentro da corte portuguesa, dentro desse cenário nacional como um todo. O Brasil, a partir desse momento, ele passa a ser elevado à condição de Reino Unido. Então isso ocorre lá em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. O que significa essa elevação do Brasil a Reino Unido? Significa que o Brasil deixa de ocupar uma posição periférica. Se nós voltássemos a pensar a corte portuguesa em Portugal, o Brasil não tinha nenhum destaque, nenhuma posição de relevância. Com a corte portuguesa em Portugal, o Brasil ele era apenas mais um país. Então ele não tinha nenhum destaque. Quando a corte vem para o Brasil, as medidas tomadas nas outras colônias portuguesas passam a ser realizadas aqui do Brasil. Então o Brasil tem uma posição de destaque. O Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. O Reino Unido eleva a condição de Brasil frente à coroa, dando aí uma nova repercussão às medidas tomadas no Brasil. A elevação do Reino Unido, ela gera um descontentamento por parte dos portugueses, que em muito não concordaram com essa posição de separação de Brasil e Portugal, e principalmente a elevação do Brasil. Por quê? Se eles entendiam que o Brasil fosse elevado a uma condição de Reino Unido, como ficaria Portugal nesse aspecto? E havia um receio muito grande que Portugal voltasse a se tornar uma posição política, voltasse a ocupar uma posição política inferior à posição adotada pelo Brasil. Porque se antes as decisões eram tomadas em Portugal e o Brasil era colônia, a partir desse momento que o Brasil é Reino Unido, os portugueses tinham receio de que Portugal fosse rebaixada. Então esse receio provocou um distanciamento. O distanciamento que instigou a todo momento o retorno da família real para Portugal. Então, olha, o retorno era justamente para que Portugal voltasse a ocupar a sua posição de destaque. Outra contribuição que nós temos desse período é a chamada ruptura política, que leva ao processo de independência do Brasil em 1822. Então esse descontentamento vai lentamente gerando uma ruptura política, ele vai minando, né, as boas relações estabelecidas entre Brasil e Portugal, até chegarmos no ponto das relações se tornarem inviáveis. Então há uma contribuição para o processo de emancipação política do Brasil a partir das decisões tomadas por Portugal. Essas decisões elas vão gerando um descontentamento por parte dos portugueses, o que acaba ocasionando esse processo de separação. A aclamação de Dom João IV atingiu duramente os sentimentos dos portugueses na Europa. O jornal português chamava a corte do Brasil de governo Tupinambá. O que está acontecendo no Brasil?
O Dom João acaba assumindo então as decisões tomadas e os portugueses ficaram com um receio muito grande. Falaram, poxa, o nosso rei que deveria estar aqui em Portugal, à frente das decisões políticas de Portugal, está lá no Brasil promovendo um outro tipo de governo, esse chamado governo Tupinambá. O Tupinambá surge como uma crítica fazendo referência às tribos indígenas, mas principalmente por um não reconhecimento das decisões tomadas pela corte portuguesa. O governo brasileiro precisaria atuar com medidas paliativas que foram pensadas no sentido de atenuar o descontentamento dos portugueses. Portanto, o alvará de 25 de 4 de 1818 concedia taxas mais favoráveis para o vinho e a aguardente trazidos de Portugal, enquanto o de 30 de 5 de 1820 isentava dos direitos de entrada nos portos brasileiros o peixe e alguns tecidos portugueses como o linho. Veja, a coroa portuguesa começa a pensar em medidas alternativas, porque esse descontentamento ele distanciava os interesses da coroa portuguesa dos interesses dos portugueses que estavam lá em Portugal. Então, aqueles portugueses lá na terrinha, eles estavam extremamente descontentes com esse cenário adotado no Brasil, porque as decisões adotadas no Brasil, aos olhos dos portugueses, estavam beneficiando apenas os brasileiros e beneficiando em conjunto com os brasileiros os europeus, nesse caso os ingleses. Os ingleses tinham produtos tributados com menor valor, enquanto os produtos de origem portuguesa eles eram tributados aí com grande valor. Esse descontentamento por parte de Portugal, dos portugueses que lá habitavam, leva à chamada Revolução Liberal do Porto. Ora, o que era a Revolução Liberal do Porto? O descontentamento em Portugal com as condições em que se encontrava parte europeia do Império levou à chamada Revolução do Porto, em 24 de 8 de 1820. Como consequência, a corte retornou a Portugal no ano de 1821. Diante do progressivo aumento da repressão para o Brasil, a recolonização do Brasil. Essa proclamação, acabou contribuindo com a proclamação da independência do Brasil em 1822. Veja que interessante. Os portugueses promoveram a chamada Revolução do Porto porque eles queriam obrigar a coroa portuguesa a retornar para as terras portuguesas. Então, olha, Dom João precisa retornar para assumir a coroa em Portugal, o Reino de Portugal, que estava sem um representante. E, por outro lado, os portugueses ameaçavam: caso o nosso rei não retorne, nós iremos declarar independência. Olha, qual é o aspecto mais pesado nessa declaração de independência? A independência leva a uma elaboração de uma Constituição própria. Então, esse processo de distanciamento levaria à independência da coroa portuguesa e levaria à elaboração de uma Constituição própria em Portugal, aonde não teríamos mais a presença da monarquia portuguesa. Então você não precisaria mais dos representantes oficiais, ou seja, o rei, a rainha, todo o processo de sucessão. Qual seria o modelo adotado? Assim como as outras revoluções que tiveram repercussão na Europa, o modelo adotado passa a ser o modelo da Revolução Francesa. Então, a partir da Revolução Francesa, não existe mais a majestade como sendo a grande representante do Estado, como chefe do Estado. Essas implicações colocam a coroa portuguesa numa situação bastante delicada, a necessidade do retorno a Portugal. Então, há uma necessidade de retorno a Portugal para que não ocorra a perda de território. Essa preocupação está somada ao aspecto da perda de território. Então, devido a esse receio de perder território, há a preocupação e há o retorno da coroa portuguesa para o Brasil. No Brasil, o que está acontecendo? O chamado processo de independência, ou a construção do Estado brasileiro. No contexto de quem retorna para Portugal, Dom João retorna para Portugal, com Carlota Joaquina. No Brasil fica Dom Pedro I. Dom Pedro I, ao ficar no Brasil, não há um interesse em Dom Pedro em retornar
mas há o interesse da coroa portuguesa em manter tanto as terras brasileiras quanto o Império Português e as outras colônias portuguesas. Se toda a corte retorna para Portugal, o Brasil também ameaçava processo de separação. Então, se todos retornam para Portugal, por sua vez, o Brasil é que seria responsável por promover essa separação, motivada pelo descontentamento. Ora, a coroa não está preocupada com os portugueses que aqui habitam. Então, não tem nenhuma referência, de preocupação com os brasileiros, mas principalmente os portugueses que estão aqui. Isso faz com que a família real se divida. Dom João retorna a Portugal, Dom Pedro I fica no Brasil, mas ele continua sendo pressionado, porque o Brasil não queria voltar à condição de colônia. O Brasil queria um direito de independência. Então o Brasil queria uma participação mais ativa nesse cenário político, para que ele não fosse subjugado, que não ficasse deixado para trás, mas sim que as decisões da corte, nesse caso do Brasil, continuassem a ser tomadas no próprio território brasileiro. Esse descontentamento faz com que ocorra o processo de independência do Brasil. Uma série de cobranças da própria sociedade portuguesa no Brasil, há uma pressão a Dom Pedro I e este vai se distanciando de Portugal. Então o processo de independência do Estado brasileiro ele vai sendo construído durante o chamado Primeiro Reinado. Ele vai se construindo, no sentido de existir primeiro um distanciamento e após esse distanciamento entre Brasil e Portugal, o Brasil então assume justamente o processo de independência. Fala, olha, a partir desse momento nós somos independentes de Portugal. No Brasil fica o primogênito de Dom Pedro, o Partido Brasileiro mais os representantes das cortes portuguesas, eles estavam pressionando para a permanência do príncipe regente no Brasil. Falou, olha, fica no Brasil e além de ficar no Brasil, há um interesse em separar o Brasil. Então o que ocorre? Um acirramento dos conflitos internos, projeto de separação capitaneado principalmente pelas elites do Centro-Sul. Ora, quem já tinha vislumbrado um período de florescimento de Rio de Janeiro, São Paulo, o florescimento na região de Minas, graças à questão do ouro, com a vinda dessa reestruturação percebida e vivenciada nesse período, todos aqueles que ali habitavam não desejavam que o Brasil fosse novamente rebaixado, porque ao ser rebaixado e as decisões serem tomadas em Portugal, o Brasil ele voltaria a ocupar uma posição periférica. Então há um receio nessa ocupação da posição periférica, o que leva justamente a essa cobrança acirrada pela manutenção do Estado brasileiro. Então vamos manter o Brasil. O processo de independência ocorre sob a orientação aí da família dos Bragança, então há o processo de permanência da família real no Brasil. Quando nós olhamos a independência, e nós temos aí também um capítulo bastante controverso da história, porque existe aquela afirmação sobre o processo da independência que está associado à imagem mais nobre, então Dom Pedro I que vai desembainhar a espada e vai afirmar, olha, independência ou morte, a famosa afirmação, ou seja, nós vamos ficar no Brasil mesmo que isto custe a nossa morte. Esse processo que foi um processo construído com uma referência bastante significativa, mas o que na prática tem uma série de controvérsias. Uma das controvérsias percebidas nesse processo é a referência do Pedro Américo ao pintar a obra de independência do Brasil. Ao pintar a obra, e depois ele vai deixar as cartas, então ele é o responsável por retratar aquela obra da independência do Brasil. E depois ele deixa algumas cartas criticando o trabalho que ele realizou. Por quê? Ele vai criticar o trabalho que ele realizou, falando que não existe nenhuma adequação entre aquela obra que simbolicamente representa a independência do Brasil, está associada a outros movimentos políticos, principalmente lá na Europa. Então ele foi convidado a pintar a obra da independência, onde num contexto real, o Dom Pedro não estava
a cavalo e muito menos desembanhando a espada para fazer a famosa afirmação. Ele estava subindo de Santos, né, acompanhando a margem do rio Ipiranga, porque estava acometido de questões de uma diarreia, né, não estava se sentindo bem, então questões digestivas. Cada pouco tinha que desapear da mula e ir até o rio se banhar. Ah, o contexto que foi construído, segundo Pedro Américo, está relacionado a uma obra que retrata Napoleão, na mesma posição, Napoleão, né, numa colina com o seu cavalo, com a espada desembainhada, aonde a obra aqui ela seria uma cópia da obra que faz referência às conquistas napoleônicas, aonde Pedro Américo ainda registra nas suas cartas: algum belo dia pretendo retornar ao Brasil para produzir algo mais rico do que essas belas porcarias. Então ele está falando que as telas ou a tela de independência do Brasil, ela se refere a uma porcaria e não se refere aos fatos ou às narrativas oficiais. Não há um comprometimento com a verdade. Enfim, o Brasil em 22 declara a independência de Portugal e há necessidade de reorganizar o próprio Brasil para a produção das suas leis. Então, qual é a necessidade? Elaborar leis para esse novo Estado, para o novo Estado brasileiro, que agora não ficaria mais subjugado aos interesses da coroa portuguesa, mas sim teria que produzir uma legislação própria. Então nós temos o processo constituinte de 1824. Quando nós olhamos o processo constituinte de 1824, nós começamos a repensar a produção do direito brasileiro a partir da chamada Assembleia Constituinte. Então, em 1823, nós temos uma Assembleia Constituinte. Os constituintes, por sua vez, desejavam elaborar uma Constituição brasileira semelhante ao modelo adotado na Europa, principalmente um modelo semelhante ao modelo francês, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Se pensava em adotar 3 poderes no Brasil: executivo, legislativo, judiciário. Aonde, frente a esses 3 poderes, o poder que seria aquele de comando do chefe de Estado, né, de comando do nosso imperador, ele estaria associado a um poder executivo, sendo o poder legislativo tendo uma total autonomia, então os escolhidos pelo povo, os representantes oficiais do povo, e o judiciário também tendo uma autonomia relativa ao poder executivo. Dom Pedro, por sua vez, ficou com receio desse processo. Poxa, o meu poder é semelhante ao poder do povo, quer dizer, o meu poder ele está no mesmo nível do poder do povo, eu não tenho nenhuma representatividade maior, então não tenho um poder maior como chefe do Estado, né, chefe do Império Brasileiro, e ele não consegue chegar num acordo entre os constituintes com relação aos elementos de poder da nossa primeira Constituição. Quais são as medidas adotadas? Ele desfaz a Assembleia Constituinte, por não chegar num consenso, porque não tinha mesmo um senso democrático com relação às decisões tomadas. Então desfaz a Assembleia Constituinte. Ao desfazer a Assembleia Constituinte, ele começa a reelaborar a Constituição, não mais a partir do interesse dos constituintes, mas a partir do seu interesse. Logo, surge a nossa primeira Constituição. A primeira Constituição brasileira, ela não é outorgada, né? Ela não é promulgada, ela é outorgada. Então não é promulgada, não tem como origem o povo, tem como origem o imperador. Então o imperador outorga a primeira Constituição, ela nos é apresentada como resultado final. Uma das primeiras medidas que nos traz um impacto significativo, além de toda a sua reorganização no âmbito legal, diz respeito à questão da organização dos poderes. Então, na primeira Constituição, nós vamos encontrar a Constituição respaldada em torno de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador,
É o que vai trazer uma grande diferença entre a nossa Constituição e aquela Constituição apresentada na França, que seria o ideal da Constituição francesa. A nossa Constituição, ao contrário da Constituição francesa, não teria três poderes, teria a figura de um quarto poder. Simbolicamente, qual é a função desse quarto poder? O quarto poder tem como função fiscalizar. Então, a função do quarto poder é uma função fiscalizatória. Esse poder teria como função fiscalizar os demais poderes. O poder moderador seria utilizado para analisar se os demais poderes estariam agindo a partir de um consenso ou será que eles estariam sendo administrados de forma desmedida. Então a coroa tinha um receio com relação à administração dos poderes e vai criar esse poder moderador. O poder moderador ele é apresentado como um poder de acompanhamento dos demais poderes, é um poder de fiscalização, mas na prática ele vai se demonstrar como tendo outras características. Na prática ele está relacionado mais a um poder de intervenção do que justamente um poder de fiscalização. Vamos a outras características da nossa Constituição de 1824. Essa Constituição, então, estabelece a forma de governo foi definida como uma monarquia hereditária e constitucional. Hereditária e constitucional. Poxa, na prática, monarquia hereditária e constitucional, ela mantém a mesma estrutura da monarquia, tendo agora um respaldo das leis. Então veja que interessante. Antes nós já tínhamos uma monarquia. A Constituição de 1824, ela vai respaldar a manutenção da monarquia, uma monarquia hereditária constitucional. O império, por sua vez, teria uma nobreza, mas não uma aristocracia, cujos títulos seriam concedidos pelo imperador, não sendo todavia hereditários. Então ainda há concessão de títulos, mas se tira o critério da hereditariedade dos títulos. Então continua atribuindo os títulos, né, aquilo que seria uma nobreza, mas esses títulos eles não são hereditários. A religião oficial do Brasil continua sendo a religião católica como oficial, porém o Estado monárquico brasileiro ele era confessional, permitindo o culto particular de outras religiões, sem que houvesse, todavia, forma alguma exterior de templo. Olha que interessante. Há possibilidade de outros cultos no Brasil, mas não há possibilidade de forma exterior de templo. Então você pode, por exemplo, praticar e cultuar uma religião afrodescendente, mas você não pode externalizar. Então você não pode colocar lá uma placa na frente falando terreiro de Umbanda. Não pode. Você pode praticar, não pode externalizar. Isso ainda constrói um impacto nesse entendimento cultural do Brasil até hoje. Hoje, quando nós nos perguntamos, olha, a religião oficial do Brasil, devido a esse fato da nossa primeira Constituição, a religião declarada, o Brasil é católico, católico, apostólico, romano, com um aumento significativo das igrejas evangélicas, mas por uma proximidade dessa questão católica. Agora, quando nós olhamos o número de outras religiões, como lá as religiões afrodescendentes, elas são bastante expressivas no Brasil, mas não há uma externalização. Então eu pratico, mas eu não digo. Veja que interessante, no território gaúcho, em 1950, foi contabilizado um número de 1.500 terreiros de Umbanda no território gaúcho. Quando nós olhávamos, de modo geral, o Brasil, qual era o estado que tinha o maior número de terreiros de Umbanda? Rio Grande do Sul. Poxa, no imaginário popular, a primeira imagem que nos vem à tona é da Bahia. Mas quando nós vamos pesquisar para buscar as informações verdadeiras, essas informações estão associadas a outros fatores. Então o Rio Grande é mais representativo com relação às religiões não oficiais, nesse caso Umbanda, de maneira pontual, do que Bahia. Por quê?
porque as pessoas praticavam, mas elas não se declaravam. Então, interessante, a partir da nossa primeira Constituição, a possibilidade de você praticar, mas você não pode declarar. Uma outra mudança que nós temos com a Constituição, poder legislativo dividido em duas instâncias, a Câmara de Deputados e o Senado. Para a Câmara de Deputados, a eleição era temporária, enquanto para o Senado era um processo vitalício. Olha, quando nós olhamos o Congresso Nacional, ainda hoje, quais os motivos em torno da divisão do Congresso Nacional entre Câmara de Deputados e o Senado? O processo está relacionado à questão da representatividade. Então, enquanto os deputados representam o interesse do povo, os senadores representam o interesse do Estado. Tá? Então se mantém ainda essa estrutura até hoje. O interessante para 1824 é que os representantes do Estado ocupavam um cargo vitalício. Claro, quem são os representantes do Estado? É uma aristocracia, uma elite da sociedade, aqueles que têm recursos, aqueles que pensam de maneira muito próxima aos interesses do próprio Estado. Então, esses que têm um interesse muito coerente com os interesses do Estado são aqueles que se mantêm no poder, representando esse Estado de forma contínua e constante. Outro processo que nós temos com uma definição bastante significativa na Constituição de 1824, o voto, as questões relacionadas ao voto, nosso processo democrático, o exercício da que está presente em toda a nossa leitura das constituições. Em 1824, o voto era indireto e censitário. Indireto até a reforma de 1881. Por quê? Os votantes, que respondiam à massa dos eleitores, eles votavam em um corpo eleitoral. Em eleições primárias, elegiam os deputados e censitário, porque para ser votante primário, para ser corpo eleitoral, colégio eleitoral, ser deputado ou senador, o indivíduo deveria atender a alguns requisitos, entre os quais, principalmente, as questões de natureza econômica. Então, você precisava ter renda para poder votar. O voto está atrelado à renda. Quanto mais renda você tem, maior a sua participação no colégio eleitoral. Se você não tem renda, a sua participação pode ser reduzida ou até mesmo anulada. O país passa a ser dividido em províncias, cujos presidentes eram nomeados pelo imperador, ao mesmo tempo em que se asseguravam formalmente os direitos individuais, igualdade perante a lei, liberdade de religião, manifestações, com algumas restrições, liberdade de pensamento e de manifestação. Então há assegurado esse direito constitucional, liberdade de manifestação, liberdade de organização, mas tudo com muita cautela. Com relação ao voto censitário, que mais nos chama a atenção nessa Constituição, o voto está atrelado a uma questão de renda. Então imagine a situação, se o cidadão tinha uma renda entre R$ 100.000 e R$ 199.000, ele era entendido como cidadão passivo, não votava nem era votado, baixa renda, pouca renda. De R$ 200.000 a R$ 399.000, ele era considerado cidadão ativo, eleitor de paróquia ou de primeiro grau, votava, mas não era votado. De R$ 400.000 a R$ 799.000, ele era considerado um cidadão ativo, eleitor de província ou de segundo grau, votava e era votado para deputado. A partir de R$ 800.000 ou mais, o cidadão ativo, ele era considerado também eleitor de província, votava e era votado para o Senado. Então era claro, uma pequena parcela da sociedade. Se nós fôssemos olhar isso através de números, então nós temos a cada 30 homens, 14 eram escravos e não podiam votar. Dos 16 livres, 10 não tinham renda suficiente para votar. Desses, o restante aqui sobrando, então, dos 6 que ainda podiam votar, 5 escolhiam um eleitor que votaria para deputado e senado. Então, a cada 30 pessoas, nós tínhamos um que era um eleitor que votava para deputado e senado. Então, ele votava e podia ser votado. De cada 30 pessoas,
uma só. Então esse voto censitário estabelece como critério renda o principal fator relacionado à participação no processo eleitoral. É a renda. Quem tem renda, vota. Quem não tem renda, não vota. A Constituição de 1824 também vai elaborar questões relacionadas ao exercício do poder. Então nós temos um Estado que é um Estado unitário. O que significa esse Estado unitário? As decisões são únicas. As decisões são tomadas pelo Estado, não são tomadas pelos indivíduos a partir de interesses individuais. As decisões são tomadas pelo Estado. O centralismo da monarquia parlamentar, então o poder continua centralizado lá na monarquia parlamentar, então o parlamento é que manda, porém o poder moderador pode ainda intervir no processo de organização dos demais poderes. O moderador ainda era o poder mais representativo. O sistema eleitoral está relacionado a esse processo indireto e censitário. E o que existe ainda é o famoso regime do padroado. Então ainda há uma relação entre a Igreja Católica e o Estado. A relação entre Igreja e Estado está bem mais presente no período do Império. A partir desse momento, nós temos o Império Português. A partir desse momento, há uma separação, mas não é uma separação de fato. Ela está mais relacionada a uma separação de direito, onde coloca o Estado como um total autônomo no processo, mas ainda vai buscar interesse entre a Igreja Católica. Ainda existe um conjunto de interesses entre a Igreja Católica e o Estado, principalmente a definição dessa religião oficial como sendo a religião católica, e essa definição ela vai reforçar a manutenção de uma relação até certo ponto amistosa. Então nós temos um processo que foi organizado a partir de um chamado liberalismo escravocrata. Os donos de escravos, esses ditos liberais, participam do processo de elaboração da Constituição, mas mais resguardando seus interesses do que propriamente promovendo uma democracia no Brasil. Então é interessante pensarmos que a nossa primeira Constituição não está associada a um processo democrático, ela está associada a um processo de reorganização dos poderes, sem, todavia, a organização de um processo democrático. Nós temos o Brasil, a nossa primeira Constituição, organizada a partir dos seguintes poderes: o poder moderador, que estava acima dos demais poderes, exercido pelo imperador; um poder executivo, também exercido pelo imperador, teria como funções a administração pública; o poder legislativo, que teria como função legislar, então criar leis; e um poder judiciário, que também teria sua autonomia, mas o imperador seria responsável pela fiscalização. O poder moderador fiscalizaria os demais poderes. Então, o poder moderador, estabelecido pelo imperador, seria responsável pelo estabelecimento das assembleias legislativas, abaixo do poder legislativo, que seria responsável pela definição do Senado e a Câmara de Deputados. Então, tudo a partir da intervenção do poder moderador. Abaixo do poder executivo, nós teríamos o Conselho de Estado, os Conselhos de Estado. Abaixo disso, o presidente da província e o Conselho das Províncias. Quem escolhia os presidentes das províncias? O poder moderador. Então, essa participação democrática, ela tem uma série de ressalvas com relação ao processo puramente democrático. Depois, no poder judiciário, nós temos abaixo o Supremo Tribunal de Justiça e aí a hierarquia do próprio judiciário, que também passariam por um processo de escolha ou não do imperador. O imperador passa a ser o grande responsável pela organização dos poderes, por apresentar essa nova Constituição, o que gera um descontentamento bastante grande por parte da coroa e por parte dos súditos, principalmente aqueles que estão próximos do império. Estão descontentes porque eles acreditavam que poderiam participar de uma construção democrática no Brasil e, na verdade, não conseguiam participar dessa construção democrática, então gerando esse descontentamento. E aqueles que acreditavam numa democracia também se viram numa situação onde não existia uma democracia de fato.
A democracia estava mais numa situação de direito. Então, enquanto lei, existiam poderes claramente definidos. Na prática, o poder moderador havia se demonstrado um poder de intervenção. Então, ele era responsável por intervir na organização dos outros poderes, né? Ele era responsável por intervir nesse processo de maneira muito significativa, não dando liberdade ao exercício do Estado brasileiro. Outra mudança significativa nesse período é o nosso Código Penal de 1830. Ora, se o Brasil fez Constituição, então nossa Constituição 1824. 1827 passamos a ter cursos de direito no Brasil. Então a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, 1827. E surge uma necessidade de acompanhar as mudanças que estão ocorrendo na Europa com relação ao direito penal. Como vimos, né, e estudamos isso em outro momento, o direito penal adotado no Brasil era o direito das ordenações filipinas, que aos nossos olhos podem ser vistos como penas cruéis aplicadas na nossa realidade. Aonde o direito na Europa passava por uma série de mudanças e rediscussões, e no Brasil não vai deixar de ser diferente, mas o Brasil ele vai buscar uma mudança com relação à sua estrutura penal, elaborando então o primeiro Código Penal brasileiro. A influência principal é do livro do Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. Então, na Itália, um autor chamado Cesare Beccaria traz uma inovação no sentido de rediscutir a função do próprio direito. Olha, qual é a função da pena? Então, a função da pena não é mais punir o corpo dos indivíduos, mas a função da pena está associada a um processo de ressignificação. Então, ressocializar. A pena passa a ser pensada a partir de uma outra função, uma outra finalidade, mais ligada a um processo educativo do que propriamente esse processo punitivo. Então, antes a pena está associada a uma questão punitiva. E a partir desse momento, começa a se repensar a função da pena, deixando de lado essa função puramente punitiva, mas sim repensando a sua função e repensando a sua natureza. Qual é a natureza da pena? Há uma revogação do livro 5º das ordenações filipinas, mantendo pena de morte, a pena de galés e o açoite para os escravos, mesmo que extinta pela Constituição. Aqui nós temos uma questão interessante. As penas cruéis, né, eram banidas, né, discutidas na Europa, a questão do banimento. Cesare Beccaria vai deixar claro uma contrariedade das penas de execução. No Brasil, nós vamos condenar as execuções a partir da Constituição de 1824, porém, em alguns casos, como a situação dos escravos, essas penas elas continuam a ser executadas, elas não são mantidas, elas continuam a ser executadas. Ora, sob qual aspecto? O aspecto de que o escravo ele era visto como propriedade do seu senhor. Então o escravo não é visto como cidadão. Você vai banir a pena com relação ao exercício da cidadania. Poxa, a pena de morte é uma pena extremamente cruel, então ela é condenada pela nossa sociedade, mas a situação do escravo não leva ao mesmo entendimento. Porque o escravo ele não é visto como cidadão. O escravo ele é propriedade do seu senhor. Então nós temos essas contradições com relação à alteração das leis. A utilização ainda dos princípios gerais penais presentes na Constituição de 1824, conforme o seu inciso 18, artigo 197, abre aspas, a organizar-se o quanto antes um Código Civil e Criminal, fundando nas bases a sólida base da justiça e equidade no Brasil, fecha aspas. Então, a Constituição previa que fosse elaborado um Código Penal e um Código Civil.
ou nem se falava no penal, mas sim uma questão criminal para definir o que é crime e quais são as suas características. Mas o interessante é que o penal foi feito na sequência, então Constituição 1824, Código Penal 1830, mas o Código Civil só irá se consolidar em 1916. Ele foi previsto, mas não foi consolidado. O texto ainda do Código Penal, ele fazia uma alusão à previsão dos crimes contra a civilidade e os bons costumes, punindo as condutas que tinham origem aos grupos africanos. Então, por exemplo, a capoeira era condenada, algumas questões que envolviam um tradicionalismo moral, então a vadiagem era condenada, que a própria igreja condenava, a prostituição era condenada e outras práticas que representassem um desregramento da sociedade. A maioridade penal foi estabelecida aos 14 anos, no Código Penal de 1830, e esse código se demonstrou também bastante conservador na própria aplicação. Então se pensavam outras características, individualização da pena, uma vez que a pena deveria ser aplicada apenas para aquele que foi condenado. Se nós lembrarmos historicamente uma condenação que ganhou bastante repercussão, o caso Tiradentes. Poxa, Tiradentes foi condenado como também foram condenadas as suas gerações futuras. Até a terceira geração futura, os sucessores de Tiradentes haviam sido condenados. E as condenações, elas tinham uma implicação de ordem econômica. Então havia uma condenação por uma natureza econômica. Olha, tudo aquilo que as gerações produzissem ficaria sobre a aplicação da pena. Então seriam retirados a partir do interesse maior do Estado. Se nós pensarmos aqui as grandes contribuições do Beccaria, a individuação da pena, a pena só deve ser aplicada àquele que foi condenado. Aquele que realmente foi condenado, este pagará a pena. Não seria justo gerações futuras pagar a pena. Depois, Beccaria se posiciona também contra a tortura, afirmando que a verdade não nasce da tortura. Então você já tem uma primeira relação entre o direito e a construção da verdade. Olha, a tortura não é responsável pela produção da verdade. Se lembrarmos, aqui nós temos uma outra alusão ao caso Tiradentes. Ele foi para o interrogatório por 3 vezes e havia alegado inocência em todas as vezes. E na última vez ele acaba confessando fazer parte do movimento, inclusive sendo o próprio líder. Por que motivo? A tortura. E talvez a questão mais interessante é que se pensa um avanço com relação às penas na esfera penal, tendo um avanço significativo no comparativo às ordenações filipinas, porém esse direito não é aplicado a todos de forma equânime. O direito é pensado a partir do cidadão, então o cidadão terá seus direitos assegurados, mas nem todo mundo é cidadão. Ora, os escravos não são considerados cidadãos e nem aqueles que não têm aí os seus direitos assegurados. Então, o escravo não é cidadão, o índio não é cidadão, aqueles que não têm uma renda também o direito passa a olhar de forma diferente se nós utilizamos lá como referência a própria Constituição. E o Código Penal, ele é um exemplo da Constituição, então ele é uma continuidade na elaboração das leis, mas ele carrega esse teor extremamente conservador da sociedade da época. Ele vai se posicionar de maneira bastante conservadora. Então ele mantém aquela estrutura que é uma estrutura válida por um certo momento, porque você tem todo um regramento para a organização da sociedade, sem a interferência da igreja de maneira direta, mas ele vai olhar a sociedade a partir dos grupos de pertencimento, então quem pertence a qual grupo, para identificar se existe direito assegurado ou não. Meus caros, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa aula, que tenham esclarecido uma série de dúvidas com relação às leituras realizadas e que possam continuar aprofundando essas discussões.
né, que vocês consigam aprofundar a exemplificação, aprofundar as leituras, os textos complementares e aí sim conseguir dar continuidade aos estudos acerca da história do direito brasileiro, que não se resume a simples atos, a determinados contextos, mas é bastante significativa a ter repercussões ao longo da história, onde nós conseguimos compreender como o Brasil é organizado hoje a partir da sua vivência histórica. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula.